Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um devocional da nossa Agenda com Propósito. Hoje, segunda-feira, dia 24 de março de 2025, estamos aqui novamente, de volta, depois de uns dias sem aparecer por aqui, de volta para poder falar e meditar um pouquinho nessa palavra, né? A nossa palavra de hoje, da nossa Agenda com Propósito, né? Ela se encontra em Salmos 34, versículo 8. Salmos 34, versículo 8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aqui Davi, quando ele escreve esse salmo, né, ele finge estar fora de si, na presença de Abimeleque, para que ele pudesse ser expulso, para que ele pudesse receber um livramento de Deus. E ele realmente recebeu, foi expulso e foi embora. E o título desse salmo é justo isso, é provai que o Senhor é bom. E aqui, nesse versículo, ele fala, não só provai, mas provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Que maravilhoso, né? Quando nós olhamos essa palavra e vemos a bondade de Deus, né? Quem conhece essa história, né, de Davi, se você não conhece, eu te convido a que você possa ler a história de Davi completa, para que você possa entender alguns salmos. Vai se deleitar nessa palavra, né? Ele já começa bendizendo o nome do Senhor. Aqui, bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor está sempre nos meus lábios, né? Que é o primeiro versículo. E ele vai engrandecendo o nome do Senhor. No versículo 7 ele fala, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, né? Então, assim, ele tem a certeza que Deus o livrou, Deus deu um livramento a Davi. E aqui ele está completamente convencido e agradecido, exaltando o nome do Senhor, né? Aí no versículo 4 diz assim, busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. E assim, a mesma coisa é com as nossas vidas também, né? Devemos buscar a Deus, devemos provar e ver a bondade de Deus todos os dias na nossa vida, né? Quando você olha para uma mesa farta, uma mesa repleta de alimentos deliciosos, né, apetitosos, chegam a brilhar, e você olha e seus olhos já te dão aquela vontade de provar aquela mesa, né? Provar aquela comida, e aquele cheiro, aquele aroma delicioso começam a entrar nas suas narinas, né? E você fica com muita vontade de provar aquela comida. A mesma coisa é com Deus. Se você não chega a provar aquele alimento, você não vai saber. Às vezes o alimento cheira mais delicioso do que realmente é o sabor. Já passou com vocês que você sente aquele cheiro que te envolve, e você, quando você chega para provar, não é aquilo tudo, né? Falta alguma coisa ou é muito normal. E então, por isso que a Bíblia diz para que nós possamos o quê? Provai e vede que o Senhor é bom. Ou seja, não é simplesmente de ouvir falar, não é só simplesmente de ver a bondade de Deus na vida de outras pessoas, mas é provar a bondade de Deus nas nossas vidas. É provar, é ver a bondade de Deus nas nossas vidas. Faz pouco tempo, não sei se eu comentei aqui ou se foi em alguma igreja que eu fui, que um pastor, ele estava dando um ensinamento para líderes na nossa igreja, e ele falou sobre algo que realmente mexeu comigo e eu achei muito legal, vou compartilhar com vocês. Ele falou que ele tem uma agenda, um diário do agradecimento, onde ele anota ali tudo o que aconteceu no dia dele. Hoje eu sou agradecido porque eu pude levantar e respirar. Sou agradecido porque eu pude desfrutar de um café da manhã maravilhoso, um café delicioso, como bons brasileiros, né, a gente gosta, um bom croissant, um bom pãozinho com manteiga na chapa. Gente,
Nós somos agradecidos a Deus. Se você começa a anotar nesse diário tudo aquilo que acontece no seu dia, porque às vezes a gente esquece essa bondade, tudo isso que acontece na nossa vida, e se acontece algo de ruim, a nossa cabeça ela tem tendência a fixar mais no que aconteceu de ruim do que no que realmente aconteceu durante o dia todo. E quantos livramentos o Senhor tem para as nossas vidas que nós não percebemos, não vemos, mas somente o Senhor sabe o que acontece no mundo espiritual e ao redor de nós. Às vezes um ônibus que atrasa, às vezes algo que não dá certo naquele momento, você não entende, às vezes você murmura, às vezes você chora, você fica chateado, mas são livramentos de Deus. Um pneu que fura na estrada e você fica, ai, por quê? Não sei o quê, tá. Mas aquilo muitas vezes são livramentos. E se começamos a pensar assim, a vida se torna mais leve. Já não é tanta murmuração, tanta reclamação. Se começamos a ver a bondade de Deus em tudo aquilo que fazemos, a vida fica mais leve, a vida fica mais linda. Nós começamos a experimentar a bondade de Deus nas nossas vidas. E isso é maravilhoso, isso é tremendo. Quando começamos a sentir essa bondade, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurados, ou seja, felizes são os que nele se refugiam, aqueles que buscam refúgio, aqueles que em um momento de crise, de circunstâncias complicadas, difíceis, vai e se refugia no Senhor. Se esconde debaixo da sua sombra. E aí a palavra diz o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Que palavra maravilhosa que o Senhor nos dá hoje. Que palavra abençoada que o Senhor traz ao nosso coração. Quantas vezes passamos por momentos difíceis, momentos que duvidamos das bênçãos, da bondade de Deus. Quantas vezes? Às vezes duvidamos, falamos, não, Deus não vai fazer isso comigo porque, meu Deus, eu sou tão pecador, não mereço. Mas Deus vai lá e faz. O medo, a incerteza, a ansiedade, isso faz com que duvidamos da presença de Deus, da bondade de Deus nas nossas vidas. Isso é o que nos faz duvidar. Isso é o que nos faz questionar a bondade de Deus. E quantas vezes passa isso? Mas a palavra hoje nos convida ao quê? A provar e ver que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Nós vemos aí quando Jesus se encontra com aquela prostituta, né? Que todos queriam apedrejá-la. Jesus não olha para ela com um olhar de julgamento. Jesus não olha para ela com um olhar acusador. Jesus olha com ela com um olhar de amor, de graça. Jesus olha para aquela mulher. Ele era o único que poderia condená-la ali naquele momento. Ele era o único que poderia falar qualquer coisa. Era o único que tinha moral para falar ali com ela. Quando ele fala, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Começam a soltar as pedrinhas pouco a pouco, do mais velho ao mais novo. E aí vai soltando as pedras e desaparecem todos. E Jesus olha para ela e fala, se eles não te condenam, também não vou te condenar. Vá em paz e não peques mais. Jesus, ele não passa a mão por cima do pecado. Ele não se agrada com isso. Mas ele é amor, ele é bondade. Provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Nós não podemos esquecer que Jesus, que Deus também é justo. A bondade de Deus para nossas vidas, ela é infinita.
mas sabemos que um dia Ele virá para julgar. Ele virá. Então nós devemos estar firmes, persistentes na palavra, confiantes que o Senhor cuida das nossas vidas em cada dia e confiantes também que Ele, cada dia, tem derramado o seu amor e cuidado com as nossas vidas. Eu te convido agora mesmo a fechar os teus olhos e falar com esse Deus todo-poderoso, maravilhoso. Senhor, te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, por poder estar aqui novamente. Te agradecemos, Senhor Deus, pela palavra ministrada aos nossos corações. Senhor, nos ensina, Pai, a provar a Tua bondade. Ensina-nos, Pai, a ver a Tua bondade em todo momento das nossas vidas, ó Pai. Em cada momento que possamos louvar e glorificar o Teu nome, porque sabemos que Tu és bom, Tu és misericordioso, Tu és maravilhoso, Tu és o príncipe da paz, Tu és o Deus de amor. E nós confiamos, Deus, na Tua palavra. Confiamos, Senhor Deus, em Ti, ó Pai, que possamos cada dia experimentar essa bondade infinita. Senhor, entregamos, Pai, o nosso dia nas Tuas mãos, que o Senhor possa se derramar em cada momento das nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te agradecemos, te exaltamos, Senhor, para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero amanhã poder estar aqui novamente para trazer uma palavra poderosa aos nossos corações. Um beijo e até amanhã.